Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade, como sempre um programa feito especial para você. Esse programa está imperdível, por isso eu faço um convite. A gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não que a gente volta já já. Não se esqueça, estou te aguardando. Olá, eu sou Silvana Mesquita e eu quero te dizer que o amor é o maior dom da vida e que nós temos que viver a vida de uma forma intensa, independentemente de nossas limitações. Hoje eu quero convidar você que quer ficar linda e charmosa, Carola Maria Beleza. Inês, fala pra gente, o que você oferece lá? Lá nós temos cabeleireiros, manicure, estética facial e corporal, micropigmentação de sobrancelha labial e também com mega hair. Passa pra gente, telefone e endereço. Endereço, Rua Cônigo Valadão, 840, telefone 2479-3388. Carola Maria, beleza pra você. Vem pra cá. Vem. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu sei que quem é de Guarulhos ama de paixão. Afinal de contas, né, fazem um trabalho maravilhoso e levam nós em lugares incríveis, né? Como é gostoso viajar e passear, não é verdade? E quando a gente fala de viagem, fala de passeio, a gente lembra de quem? Fuji Turismo. Por isso eu trouxe hoje aqui o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Amélia. Primeiro, muito feliz de te rever. Eu também estou muito Nossa contente. amizade que vem de longa data, desde a época que a gente era colega de canal numa extinta emissora aqui da cidade de Guarulhos. Verdade. E hoje eu vinha no carro até conversando com minha mãe e falando do teu sucesso, porque eu acho que o sucesso na vida de ninguém é por acaso. Tudo tem um porquê. E tem uma frase que minha mãe usa muito, fala, Diego, para uma pessoa vencer na vida, 30% é ousadia e 70% é perseverança. E você é uma mulher que perseverou muito aqui na nossa cidade, elevou o nome da nossa televisão para os 4 cantos, hoje com essa mídia virtual que atinge todos os cantinhos do nosso país e está aqui brilhando. Então fica aqui registrado, Amélia, Obrigada. o meu carinho, o meu respeito pela profissional que você é e por tudo que você faz hoje pela comunicação da nossa cidade. Obrigada, obrigada. Mas você sabe que é uma alegria, né? Eu digo que sempre estar na televisão é um grande presente. E é assim, é um grande privilégio porque a gente tem pessoas assim como você, entendeu? Que são pessoas admiráveis. A gente pode levar para a nossa cidade o que a nossa cidade oferece de melhor. Aí fica até fácil, né? Aí fica até fácil trabalhar na televisão, porque a gente tem pessoa muito boa e que faz trabalhos maravilhosos. Agora vamos falar o seguinte. Quando a gente fala de passeio, de viagem, a gente sabe que é algo que é extremamente importante. Nós estávamos até conversando nos bastidores, estávamos eu, a Graça, que eu amo de paixão, estou super feliz que hoje ela está aqui assistindo o programa, o Dr. Kida, que vai ser depois o nosso próximo entrevistado. E nós estávamos pensando o seguinte, né? Na verdade, quando você viaja, quando você vai a um passeio, quando você vai ao teatro, independente de qual seja, de como seja, mas é um tratamento, é algo que nos traz, não é um grande benefício. Mudar um pouco, né, a nossa rotina, isso faz muito bem, né, Diego? Verdade, Amélia, é o que eu sempre falo, coloca colorido na vida das pessoas. Hoje todo mundo que o mal do século é a depressão. E a melhor cura para a depressão, eu falo, é você ter uma vida social ativa. É até muito curioso lá na agência, na Fuji, muitas clientes às vezes chegam e falam, Diego, meu psicólogo falou, precisa procurar uma vida social ativa, precisa sair de casa. Isso faz muito bem, porque o quê? Gera convivência. E a convivência eu acho que é o maior privilégio da vida. Você conhecer pessoas que têm o mesmo pensamento que você, pessoas que têm pensamentos diferentes, e você fazer uma análise do que é bom e trazer para o seu cotidiano, né, Amélia? Então, seja aí no teatro, seja aí no cinema, ligar a televisão num programa que lhe interesse, ler um livro, eu acho que tudo isso agrega muito pra gente, né? Eu acho que assim, é o momento nosso, né? É o momento que a gente tem que cuidar do nosso espírito, da nossa alma, da nossa, eu diria assim, do nosso sentimento, né? E hoje, São Paulo, eu falei, é a meca dos musicais e é, sem dúvida, a cidade mais plural que a gente tem no segmento cultural. Então, se você quer um programa para você sair num domingo à noite, você tem. Você quer sair na segunda-feira à noite, você fala, o que eu vou ter? Às vezes é aniversário de casamento, quer comemorar com o maridão. Gente, pode sair na segunda-feira à noite, tem show do Calbi Peixoto no Bar Brahma. Todos os dias, São Paulo é a cidade que tem a maior efervescência cultural que eu conheço. Não deixa nada de ver até para o exterior. Isso é maravilhoso, né? E vocês fazem um trabalho muito bacana, porque assim, além de vocês terem conhecimento de todos esses espaços que estão sendo preenchidos, né, com atividades maravilhosas, né, vocês também têm um trabalho que eu acho fantástico, que é que vocês assim agregam as pessoas. Explica direitinho para o meu público.
Verdade, Amélia. E é até muito curioso como que isso começou. A agência já vem com a minha mãe há mais de 34 anos, era em São Paulo, e há 13 anos veio para Guarulhos. E aí a gente precisava uma forma de divulgação. Eu falei, quem tem boutique faz um desfile, quem tem um buffet faz um coquetel. E a agência de turismo, que é um produto que não é palpável, a gente trabalha com os sonhos das pessoas. Então, como eu gostei sempre de ir no teatro, desde pequenininhos, dos meus 5 anos, eu falei, que tal a gente levar um grupo de guarulhenses para ir ao teatro? Porque hoje fazer uma programação cultural em São Paulo é complicado. Demanda você ir com antecedência fazer a compra do seu ingresso. Às vezes no dia, hoje tem GPS, é mais fácil, mas às vezes vamos para regiões que nós não dominamos, tem um problema de segurança, estacionamento, aí veio aquela ideia. Vamos fretar um ônibus bacana, convidar pessoas bem interessantes, de personalidades das mais diversas, e fazer esse programa. Então hoje, todos os finais de semana, Amélia, você quer ir no teatro? Nós temos esse by night. Sai daqui, sempre combinando a atividade cultural com o momento gastronômico, porque é nessa hora que a gente troca essa energia com as pessoas. Então sempre, se a peça é mais cedo, tem um jantar gostoso depois. Ou se é um evento que começa um pouquinho mais tarde, tem um chá da tarde antes. E isso é muito, muito bom. Virou meu carro-chefe. O que começou para ser 1, 2 vezes como forma de divulgação, hoje, sem dúvida, é o produto que a Fuji Turismo ficou conhecida na nossa cidade, né? E que, claro, depois isso foi demandando viagens, passeios de final de semana. É o que eu sempre falo, você cola a minha programação na porta da geladeira e aí você já decide. O que eu vou fazer nesse final de semana? Liga para o Diego. Mas você sabe o que é importante? Porque muitas vezes você tem a condição, você pode ir, mas aí como ir? Vou ir sozinha? Oh, meu Deus, e como que eu vou me locomover? Como que eu vou chegar? Como que vai ser? Quando eu chegar lá, eu vou estar como? Né? Porque às vezes você não se sente muito à vontade. E aí você começa a colocar uma série de empecilhos e acaba não aproveitando, né, aquele momento que seria um momento especial de descontração e que vai trazer, eu diria assim, vai te renovar. E por isso que eu acho muito bacana, eu sempre gosto de estar falando desse trabalho que vocês fazem, porque isso agrega tudo. Você vai ter um grupo de pessoas que você passa a fazer amizade também, você já chega com essas pessoas, depois você já complementa, né, com a alimentação, que também é muito gostoso, que é o momento em que as pessoas mais se aproximam, né? E aí vai assistir uma peça, vai rir, vai brincar, vai passear. As excursões que vocês fazem também, que eu acho fantástica. Então, assim, tudo isso proporciona para você a grande possibilidade, até as grandes viagens. E aí eu acho que assim, a vida vai dando um colorido. Nós temos que ter esse compromisso, né? Amélia, eu falo, difícil é dar o primeiro passo. Tem muita gente que às vezes liga, compra o passeio, aí eu vejo que naquela primeira vez ela não foi. E depois que vai a primeira vez é tão bom, porque vê que virou uma família. Hoje eu falo que a Fuji Turismo é uma família. Hoje, o mais interessante com a turma da melhor idade, que é um público que eu amo e me identifico demais, é esse o lado bom que a gente tem, esse feedback dos clientes. Você ganha independência. Porque às vezes pega uma senhora que está em casa, fala, quero ir num show, por exemplo, do Ney Matogrosso. Se vai pedir, às vezes o marido está em casa, trabalhou a semana inteira, está cansado, não gosta. Vai pedir para um filho, sempre fica na dependência de alguém, não é, Amélia? Verdade. Então tem essa forma, você liga lá, faz sua reserva, você vai com companhias bacanas, vai com segurança e ainda não aguenta o maridão de cara amarrada na hora do show, não é verdade? Você vai ver aquele espetáculo que você quer ver. Então a gente pensa em todo esse lado e você está entre amigos, não é? É verdade, Essa é a melhor parte da vida. É o que eu falo, é o privilégio que Deus nos dá todo dia, é de poder celebrar a vida e celebrar a amizade, né, Amélia? Você sabe que celebrar é uma coisa extremamente importante. Eu lembro que um dos primeiros programas que eu fiz, eu trouxe uma psicóloga e ela estava falando que exatamente o que falta às vezes na nossa vida é a celebração. Então nós lutamos muito para conquistar o nosso espaço, a gente consegue, às vezes até nos surpreende, né, aonde nós chegamos, mas a gente acaba não celebrando, então fica incompleto. E eu vejo assim, não adianta a gente falar assim, olha, eu quero ser feliz, a minha vida preciso ter uma felicidade, mas não buscar ela. Né? Através do quê? De uma grande atitude. Quer dizer, nós temos que ter esse objetivo. A gente tem que ter essa... Não adianta só querer ser feliz. Verdade. Né? Tem que tomar o passo, tem que tomar atitude. E quando você toma uma decisão como essa, de querer ser feliz, e você ainda agrega pessoas maravilhosas que vão te proporcionar essa oportunidade, poxa, aí tudo fica mais fácil. E o interessante, Amélia, é que a gente sempre busca levar as pessoas para conhecer o que tem de diferente. Porque, por exemplo, São Paulo hoje tem cada casa de espetáculos, olha, um exemplo. Inaugurou ano passado na Avenida São João, no centro histórico da nossa cidade, uma casa chamada Terra da Garoa.
Quando eu vi a proposta, é um empreendimento do Tobias da Vai Vai, com vários empresários, eu achei muito audacioso. Ele construiu, gente, uma casa no mesmo padrão do Lido de Paris, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Olha só. Você vai, janta, a casa tem uma ambientação maravilhosa, relembrando sempre a São Paulo dos anos 20. E o mais bonito, Amélia, é que o espetáculo é totalmente no folclore paulista. Porque quando você vai, digamos, para uma cidade que nem Foz do Iguaçu, você tem um espetáculo de folclore das Três Fronteiras. Você vai para Buenos Aires, você tem um show típico, que é o show de tango. E quando a gente recebe um turista, um familiar, às vezes, que vai de longe, como mostrar a história da nossa cidade, né? Então é um espetáculo que passeia por Paulo Vanzolini, por Adoniran Barbosa, os grandes poetas, trata da Semana de Arte Moderna de 22, com os irmãos Mário e Oswald de Andrade. Tudo isso numa ambientação folclórica e muito gostosa de se assistir. É aquilo que ensina sem ser didático. Então é um programa para mostrar que São Paulo também tem a sua história, o seu folclore. Não é só pensar na megalópole dos executivos, a cidade que não para. E claro, o espetáculo passeia por todo esse folclore e culmina também com o apoteótico carnaval, porque hoje, sem dúvida, São Paulo é o segundo maior carnaval que a gente tem no país, né? E nós temos que valorizar o que nós temos de bom aqui no nosso estado. Nossa, mas fica muito bom assim, né? É o que eu te falei, São Paulo ele é lindo, eu acho assim, nós temos assim muitos pontos turísticos, nós temos muitas atrações, nós temos muito teatro, cinemas, mas muitas vezes nós ficamos presos, né, a detalhes assim de comodidade, uma certa preguicinha, né? E aí você vai acabando deixando e não vai vivenciando tudo isso que oferece. Aí quando você encontra a Fuji, tudo fica diferente, né, gente? Porque aí você vai ter todo lá um histórico de onde você pode ir e vai, eu tenho certeza, assim, fazer com que a sua vida, depois, durante a semana, seja uma vida muito melhor. Porque quando a gente investe no final de semana, não é? Aí depois a semana fica maravilhosa. Essa semana, Amélia, até recebi um comentário de uma cliente que foi tão bonito, ela me disse: Diego, melhorou até o papo do elevador. Ela estava sozinha, tinha ficado viúva, saiu da casa grande, foi morar num apartamento menor, mas não tinha amigas assim nas residências vizinhas. Então ela falou, hoje quando eu pego o elevador, eu falo, olha, você já viu aquela peça da Vera Fischer que está passando? Então você vê como melhora até o assunto cotidiano, né, Amélia? Verdade, verdade. Mas a gente vai ficar falando mais, olha, muitas coisas que eu tenho certeza que você vai adorar e vai se incentivar para realmente viver a felicidade plena que você merece. E a Fuji te ajuda a fazer isso. A gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não, que a gente vai e volta. Não se esqueça, estou te aguardando.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E hoje falando de viagem, passeios maravilhosos, Fuji Turismo. Diego, conta pra gente. A gente falou um pouquinho dos passeios, né? Essas casas novas, maravilhosas e tal. Mas e as viagens? Como é que estão? Muita coisa boa, Amélia. É tanta coisa, olha, Gente, que eu fico... É uma delícia viajar, né? Verdade, é o melhor investimento que a gente faz. Porque eu falo, às vezes você compra uma roupa, alguma coisa, um enfeite deteriora, mas aquilo que você vivencia, você guarda para sempre. A gente está com pacotes lindos. Na Fuji, Amélia, eu tenho uma seguinte visão. Nós temos pacotes para todos os gostos, perfis e bolsos. Às vezes você fala, às vezes a grana está meio curta, a aposentadoria não está como eu mereço, mas tem um pacote que se enquadra para você. Então nós temos desde finais de semana, por exemplo, no mês de agosto nós vamos ter uma viagem aqui para o sul de Minas. Pouso Alegre com Caprio do Bosque. Aí você me fala, Diego, Pouso Alegre daqui e ali, uma viagem de 2 horas, o que eu vou fazer? E aí que vem o lado que eu sempre bato na tecla. A Fuji Turismo não vende o turismo enlatado. Nós temos a política de turismo de experiência. Você vai vivenciar aquilo que tem de melhor e de mais diferente na localidade que você vai. Então lá nós descobrimos nas montanhas de Joanópolis, uma reitora da USP, ela largou todo o lado profissional dela aqui de São Paulo, para fazer uma criação de cabras nas montanhas de Joanópolis. Hoje ela abriu uma queijaria muito interessante, faz 8 tipos de queijos, numa fase em que a gente vê tanto crianças que têm intolerância à lactose, adultos que descobrem tardiamente, foi uma sacada muito inteligente. E ela recebe o nosso grupo para ver como é uma criação de cabras, como que é feito o processo de fabricação dos queijos artesanais, desde o cremoso até o maturado, e tem um almoço gourmet. Depois nós vamos ter um passeio em Pouso Alegre lindo, de trem, e ainda vamos fazer uma visita à Borda da Mata, que é a capital nacional do pijama. Foi um fato que eu não conhecia, descobri há pouco tempo, e você vê pertinho da gente, ainda vamos saber o que está na moda de homeware. Além disso, tem as viagens maiores. Esse foi um exemplo que eu dei das curtinhas. Mas no mês de setembro tem um programa, Amélia, que chama Longevidade. É um acordo que nós temos com o sistema Viaja Mais Melhor Idade do governo, que muita gente que às vezes está em casa não sabe. Você sabe que todas as pessoas que têm mais de 60 anos ou são aposentadas, uma vez por ano tem um benefício de viajar com 40% de desconto. E a Fuji Turismo é parceira desse programa. Esse ano temos mais de 100 guarulhenses indo conosco para um hotel maravilhoso, um resort 5 estrelas em Santa Catarina. Olha que beleza. Que foi eleito até pela revista Turismo como o resort número 1 do país. Gente, é maravilhoso. Móveis provençais, toda a alimentação inclusa, e ainda vamos fazer um passeio até Nova Trento, que é a terra de Madre Paulina, hoje polo de peregrinação na região sul do país. Então, às vezes um pacote que você vai pagando um valor absurdo, porque infelizmente hoje esses grandes hotéis, essas grandes redes, têm um valor um pouco elevado ainda no nosso mercado. Mas com essa promoção, às vezes você vai pagando 40% a menos, eu falo, dá para levar a família toda. É tão bom negócio que eu falo, eu levo meu avô para fazer parte do contrato, que tem que ter uma pessoa com mais de 60 anos e a família toda vai junto. É uma forma até de agregar, levar aquela pessoa que às vezes a vovó, o vovô tá em casa, e às vezes você quer dar esse presente, né? Porque chega uma certa altura da vida, Amélia, que eu falo, é difícil de agradar. Você vai dar, às vezes, uma roupa, a pessoa já tem de tudo, você quer dar um enfeite para casa, ela já não está mais nessa vibe. Então, quando você pode dar esses momentos de alegria e esses momentos de integração com a família, que é o que falta, às vezes, hoje em dia, né? Esse calor humano. É o calor humano. Outro dia eu vi até uma foto de Facebook, uma daquelas montagens de brincadeira que eu achei muito palpável. Falou, visita na casa da vovó. Todo mundo só com o celular na mão. Hoje o mundo se tornou muito individualista, né, Amélia? Então, a gente tem que promover essa interação que é muito bacana. Esses grandes momentos, né? E além das viagens nacionais, nós temos também os circuitos internacionais. Porque sair do Brasil, às vezes, sem acompanhamento, é complicado. Você fala, vou para um país que eu não falo a língua. Tem problema de documentação. O que eu vou pedir, às vezes, num restaurante? Porque a gastronomia é um fator que, às vezes, dificulta muito a tua ida para o exterior. Você fala, vou para a Turquia, o que eu como na Turquia? Será que lá só come carne de carneiro? Então, quando vamos em grupo, isso facilita muito. Esse ano ainda a Fuji vai ter viagem para a Itália. Vai ser um roteiro lindo e apaixonante, Amélia. Vamos fazer a Itália intimíssima. Começa em Milão, fazendo Veneza dos Canais, Roma e toda a Costa Amalfitana, que é aquele litoral esplendoroso que termina na Ilha de Capri. Vamos ter também uma viagem à América do Sul, Lagos Andinos, fazendo Argentina e Chile. E tem tanta coisa, gente. Olha que se eu for falar aqui, eu já estou ficando com água na boca só de pensar, não é, Amélia? Mas aí a gente tem que aproveitar e falar para você que está me assistindo,
Poxa, dá uma ligadinha para a Fuji, faz uma visita lá, vai tomar um cafezinho. Além de você receber todo o carinho que eles têm quando a gente vai lá, você vai ter a possibilidade de conhecer todos esses pacotes. Por isso, vamos aproveitar, senão termina e a gente não fala. Endereço e telefone da Fuji. A Fuji Turismo é na rua Escandinávia, número 23. É uma travessa da Paulo Facini, na altura do número 754. O nosso telefone é o 2441-9272. E o site Fujiturismo, Fuji é com 2 J's e I.com.br. Tem comunidade no Facebook para você saber as novidades. No Face qual que é? É Fuji Turismo também, ou pode procurar pelo meu nome, Diego Tashima, também tem lá. E assim, às vezes você pensa, nossa, uma viagem para a Itália, uma viagem para o Chile e a Argentina é mais longe. Eu te faço o convite. Vá num passeio de um dia, conheça a turma, veja se adapta, que eu tenho certeza que você vai voltar muito satisfeito. Agora, no mês de agosto, eu tenho um convite lindo para quem gosta de flores, que está em casa. Eu descobri, Amélia, na cidade de Itu, também pertinho aqui de São Paulo, um jardim de plantas ornamentais de 220 mil metros quadrados, que quando eu fui, eu fiquei assim de queixo caído. Chegando lá, a gente tem um café da manhã com todos os quitutes à base de flores. Você já pensou em comer um bolo de lavanda, um pão feito à base de rosas, uma geleia de hibisco? Vamos ter essa programação lá, nesse jardim. Tem uma oficina de chorinca, que é uma mini ikebana, onde se troca energia com as pessoas. Você faz o arranjo e presenteia uma outra pessoa do grupo, assim como você também é presenteado. E à tarde ainda vamos conhecer uma fazenda histórica do café, onde foram gravadas várias novelas da Globo. É um passeio de um dia só, você vai e volta, conhece a turma, já vai fazendo amizade, né, Amélia? Vai vendo que tudo que a Amélia falou é verdade, porque ela é uma amiga querida que já teve viagens conosco, teve aquele cruzeiro maravilhoso que ela foi. Então eu faço esse convite. Venha me visitar, vá conhecer o nosso trabalho, que eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. E o que eu vejo assim, o mais importante, assim, quando a gente traz aqui no programa, é porque a gente gosta muito de você e a gente quer mostrar para você que a vida, ela só é bela quando a gente realmente se predispõe às belezas que a vida nos oferece. Às vezes a gente está andando, por exemplo, numa estrada. Poxa, quando você olha e vê, não é, assim, as tonalidades dos verdes, por exemplo, da mata, das flores. Gente, é tudo de bom. Quando você vê aquele céu maravilhoso, quando você sente, não é, aquela brisa. Então, tudo isso é nós nos permitirmos. E o que eu acho que é importante também estar colocando é que muitas vezes nós colocamos empecilhos. Nós achamos que coisas que vão ser investimentos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, é como se fosse custo, gasto, despesa. E não é. Na verdade, você merece isso, você trabalha para isso. Então, nada como a gente não é usufruir daquilo que Deus nos oferece através do nosso esforço, através da nossa luta, que é poder empregar o dinheiro em coisas que vão nos trazer felicidade, harmonia, que vai nos trazer união entre a família. Tudo isso, não é? Cultura, ou seja, aprendizado, novas experiências, novos ambientes. Isso tudo nos ajuda, né, Diego? Por isso que eu quis que você viesse. E tudo é muito... Você tem que vir todo mês, Diego, para estar falando. E tudo é muito possível hoje, né, Amélia? Hoje tem a facilidade. Tem facilidade do pagamento, a gente tem viagens que vocês parcelam em 10 vezes. Às vezes a pessoa fala em casar e não vai dar. Dá para você ir. Sempre tem algum programa que se adequa, é o que eu falo, ao que você quer, ao que você deseja, porque não adianta comprar um negócio e falar, ai, tá baratinho, eu vou. Não, tem que ver, é aquilo que você realmente quer, porque daí você vai e vai aproveitar muito mais a sua viagem, né, Amélia? E quando você tem uma assessoria como vocês dão, você tem a certeza que você vai chegar lá e você vai usufruir de tudo que tem de bom naquele local. Porque muitas vezes a pessoa quer ir sozinha, e aí o que acaba acontecendo? Ela acaba ganhando o mínimo. Exato. Né? Você sabe que a gente está levando um grupo agora nas férias de julho para Ilhéus. E você sabe o que eu descobri que tem em Ilhéus? Hoje a cidade está toda revitalizada, o quarteirão do Jorge Amado, né, que povoou tanto o imaginário das pessoas com a minissérie Gabriela. Agora ele construiu, aliás, não, construiu não, já tinha uma construção do Cabaré Bataclan, de Maria Machadão, que foi interpretada até agora nessa última versão pela Ivete Sangalo. Hoje eles reproduzem nesse ambiente de cabaré um jantar como se você vivesse na época dos barões do cacau, do café. Olha que beleza. Então, às vezes é uma coisa que você passa durante o dia na rua, passa desapercebido, mas é algo que vai agregar a tua viagem, não só no lado histórico, mas também no lado do entretenimento. Você volta para sua casa e pensa assim, valeu. Não é? Valeu aquele esforço, valeu aquela luta, aquela batalha, porque, olha, você se empregou de uma forma, não é, compensadora. Isso que eu vejo. A gente tem que nos presentear com coisas boas, não é? Não adianta nós só pensarmos em querermos as coisas e não darmos o nosso momento, né, que a gente possa usufruir e, como o Diego falou muito bem, celebrar. Diego, posso falar uma coisa para você?
Claro, querida. Queria mandar um beijo pra essa mulher maravilhosa que é a Graça, que criou esse filho maravilhoso. Olha, Graça, incrível, né? O Diego, ele é assim, eu diria que ele aprendeu direitinho com você o amor, né? Eu diria, pela cultura. É muito legal, é muito legal. A gente fica muito feliz de ver e a gente torce muito para vocês e a gente reconhece, mais do que torcer, porque vocês já são um sucesso, né? Mas a gente reconhece o trabalho, são pessoas muito queridas, né? E que realmente fazem com muito amor, pensando em oferecer para nós, quando a gente procura o melhor. A gente fica tão agradecida com isso. É tão bom a gente poder ter a confiança, ter a credibilidade, de saber procurar as pessoas certas, né? Nos lugares certos que vão nos trazer alegria. Obrigado, Amélia. Tuas palavras me deixam realmente emocionado. Eu fiquei muito feliz com o teu convite quando você fez para retornar aqui no teu programa em Nova Emissora. Por favor, todo mês a Fuji pode estar aqui, que eu sempre vai estar brilhantando e vai estar mostrando para todos nós esses passeios maravilhosos e que a gente vai tornar, dando a nossa parte, eu através da televisão e você através, não é, do turismo, o melhor para você, que é tão especial e que eu só tenho que agradecer. Agora eu estou de volta, né? Esse ano aqui já voltei para Guarulhos, estamos aí nas atividades e a gente vai estar sempre junto, com certeza. Agradeço demais, Amélia, por tudo. E claro, te espero lá nos nossos passeios para você também mostrar para o público que está aí em casa, né, o que acontece na vida social, o que os guarulhenses estão fazendo em São Paulo, vendo tantas coisas boas, conhecendo casas maravilhosas, como você bem disse, ótimos restaurantes e principalmente estreitando os laços de amizade, de carinho e de respeito entre todos. Fiquem abertos aqui a nossa pauta. Toda vez que você quiser mandar um convite para as pessoas, independente, né, de você estar aqui ou não, você manda que eu divulgo. E espero contar com você no quadro da Fuji Turismo. Eu acho assim, a gente só pode estar brilhantando, né? E levando para as pessoas o que tem de melhor. Eu faço esse programa com muito carinho, porque ele também me ajuda muito, né? As pessoas que vêm aqui são pessoas especiais que me ajudam a também encontrar um sentido na vida, um aprendizado e valorizar cada vez mais essa possibilidade de estarmos vivos e estarmos juntos através da nossa amizade. Verdade, Amélia. Contente assim, coração em festa. Fuji Turismo, telefone e endereço? 2441-9272, Rua Escandinávia 23, Travessa da Paulo Facini, na altura do 754. O site www.fujiturismo.com.br. Pode nos procurar no Face, Instagram, todas as formas virtuais. Estarei lá para te receber com todo o carinho do mundo. A gente agradece, viu? Obrigada, viu? Obrigado, Deus querida. No teu coração. Outro grande. A gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, que agora a gente vem com uma pauta muito importante, porque a gente também vai falar de saúde. E você sabe que a acupuntura é tudo de bom. Por isso eu trouxe aqui uma pessoa que eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai passar informações muito importantes para todos nós. Vai e volta, mas não sai daí não, que eu volto já.
Colégio Ético, 40 anos de ensino de qualidade, profissionais altamente qualificados, material didático em excelência. Atendimento personalizado para que os alunos obtenham um excelente desenvolvimento. Ainda há tempo, últimas vagas. Faça já sua matrícula. Avenida Paulo Facini, 337. O telefone é 4962-2200 ou 2229-0706. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, nesse quadro falando de saúde. Saúde e bem-estar, né? Tudo que a gente precisa para a gente poder, não é, caminhar e conquistar os nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. E aí eu trouxe aqui o Dr. Kida, né? Que é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto muito, pelo profissional que é, maravilhoso, e pela pessoa que é também maravilhosa. Doutora, eu tenho um carinho enorme pelo senhor, sabia disso? Eu agradeço pelo convite, né? Agora na emissora nova. Estou vindo aqui pela segunda vez, agradeço bastante o carinho de vocês. Você sabe, doutor, eu escolho assim, né? Eu tento pedir a Deus sempre que me ilumine e que me traga pautas que a gente possa estar ajudando as pessoas que estão lá assistindo. E a gente sabe que a acupuntura é algo assim que é milenar, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam não recorrendo por não conhecerem uma pessoa adequada ou porque ficam com receio de que de repente não vai ter higienização correta. Então são vários detalhes. E quando a gente sabe que tem um profissional como o senhor, não menosprezando os demais, mas o senhor que a gente já teve, né, essa proximidade, o senhor tratou da minha mãe e tudo. Então eu vejo assim como é importante, né, nós podemos estar apresentando para aquelas pessoas que muitas vezes, por exemplo, estão assim não bem de saúde e que estão fazendo os tratamentos com os médicos, né? Estão tomando a sua medicação, mas pode ter ajuda desse tratamento também e poder ter uns resultados de uma forma mais rápida, não seria assim? Isso, a acupuntura ela vai atuar de forma alternativa e complementar, né? Junto com o tratamento médico. No caso de pessoas que realmente têm esse receio de será que eu vou achar um profissional competente que vai conseguir me ajudar? Realmente, precisa ter essa preocupação mesmo, né? Não pode ir em qualquer lugar, só porque é do lado de casa ou porque é mais barato, né? A pessoa ela tem que saber procurar um profissional pelo currículo dele, pesquisar, de preferência ter alguma pessoa que indique, né? Que fale, já passei, pode ir com tranquilidade. A pessoa tem que realmente pesquisar, ir no lugar correto, não ir só pelo preço e nem pela comodidade de ser do lado de casa, né? E eu acho exatamente assim, pela experiência de que outras pessoas já tenham feito, né? O senhor sabe que na minha família, o meu pai, ele tinha muita, ele acreditava bastante, ele via os resultados nisso. Teve uma ocasião, há muitos anos atrás, a minha mãe tinha problema de hernia de disco. E a minha mãe, ela, em função disso, ela perdeu os movimentos, ela ficou 3 meses numa cama e foi bem uma crise bastante violenta. E há muitos anos atrás não se tinha, né? Hoje o que se tem em termos de exame para detectar. E o que realmente resgatou bastante, ajudou muito ela, foi exatamente a acupuntura, que meu pai levava e aí ela foi novamente com o passar do tempo, voltando novamente a poder sustentar a perna e tal. Então, a gente sabe que é realmente eficiente, que resolve. E eu acho que quando a gente tem esses cuidados, né, que o senhor está falando, e que eu também, de ter a pessoa certa, o local correto, com certeza, né, se você aí tiver algum problema de coluna, e o doutor vai estar enumerando, eu acho até que a gente poderia começar por aí, doutor. Quais são todos os tratamentos que ela pode estar atuando, que podem ser benéficos, né? Através da acupuntura. Então, a acupuntura, primeiramente, ela é preventiva. Preventiva. Tá? Vou te dar um exemplo. No Japão, que foi onde que eu estudei, a terra dos meus avós, né? Morei 10 anos lá, foi onde que eu me formei. Lá as pessoas fazem preventivamente, não porque tem uma doença ou porque precisa, mas para não ficar doente, ou se vier algum problema de saúde, não vir com tanta gravidade, né? Então, assim, hoje no Brasil, algumas pessoas já procuram preventivamente, né? Pensando no bem-estar, mas a maioria ainda procura o acupunturista como um último recurso, né? O bom seria se a gente fosse procurado como um dos primeiros recursos, mas a maioria ainda vem para a gente como último recurso. A gente consegue ótimos resultados também, porém é mais demorado, é mais difícil, tá? Mas a gente consegue resultados extraordinários também nesses casos. É importante, né? Veja bem, né? É uma questão, acho que, de educação, né? De orientação mesmo. Por isso que o programa é importante.
Então, a gente não deve procurar fazer acupuntura só quando estiver com um problema, com uma crise ou com uma dor. A gente pode e deve, como tudo na verdade, né, tem bastante sentido, né? Sempre ter a prevenção, evitar, né? É verdade. E você perguntou para mim para pontuar. Isso, doutor, pode ser? Né? Então, hoje em dia, o maior mal das pessoas que procuram acupuntura é problema na coluna e problema de nervo ciático, né? Então, assim, é uma coisa que também está interligada. O nervo ciático, ele é um pensamento do nervo pela coluna, geralmente uma hérnia de disco, né? Então, assim, a dor é insuportável para quem está sentindo e os remédios já não fazem mais efeitos. E o recurso que a medicina ocidental proporciona seria uma cirurgia, porém a cirurgia ela não é 100% segura, ela pode causar sequelas e não te traz todo o benefício que o paciente procura. Então ele vem até a nossa clínica, ele pede um tratamento, ele pergunta primeiro se a gente pode ajudar, a gente primeiro dá um puxão de orelha, né, porque a gente não poderia ser o último recurso, porém a gente ajuda o paciente. Tem vários casos que a gente conseguiu que o paciente não precisasse fazer mais a cirurgia, o próprio médico depois não entendeu o porquê que ele não precisava mais, somente viu no exame que estava tudo ok, que a hérnia tinha reduzido mais de 80%. Olha que beleza. E não era mais caso cirúrgico. Então, vários pacientes escaparam da cirurgia, né? Mas nem todos optam por essa terapia, né? Alguns realmente não conhecem direito a acupuntura e já vão direto para a cirurgia, e depois da cirurgia acabam tendo o dissabor de saber que não foi um sucesso, né? E continua com o problema lá. Uma das coisas que eu percebo, doutor, que às vezes as pessoas não procuram porque elas acham que tem medo, né? Que vai doer, que é uma coisa que dói. Não é verdade, né, doutor? Não, a acupuntura ela é praticamente indolor. A agulha ela tem a espessura de um fio de cabelo. A profundidade que é aplicada é muito superficial. Não é como uma injeção, retirar o sangue, né? Inclusive, assim, a medicina oriental, a gente chama de MTC, medicina tradicional chinesa, porque a acupuntura há mais de 5.000 anos nasceu na China. Porém, o Japão, como é um país próximo e tem um intercâmbio forte, o Japão ele aprendeu a técnica, aprimorou. Hoje em dia, a diferença da medicina oriental tem a medicina a acupuntura chinesa e a japonesa, tá? Sim, doutor. Então, a acupuntura japonesa que foi aprimorada, a gente trabalha com agulhas mais finas, mais curtas. A gente utiliza um mandril, como se fosse um tubinho para inserir a agulha, e a gente poder fazer uma aplicação mais suave, mais indolor possível, tá? Com menos profundidade, para trazer também um benefício para o paciente sem causar tanto desconforto. E a partir de que idade uma pessoa pode fazer a prevenção, pode começar a cuidar através da acupuntura? O paciente ele pode fazer desde a infância, tá? Uma das minhas especialidades fora a ortopedia é a acupuntura pediátrica. Então, a partir de recém-nascido, o paciente já pode ser beneficiado com a técnica, né? A criança, praticamente ela não sente nada. A picada ela é muito superficial. Os pais que acabam ficando com mais medo, né, do filho sofrer, mas é tranquilo. Mas o senhor sabe que é verdade? Os pais, assim, às vezes, nesse excesso de carinho, de cuidado, a gente acaba passando muitos medos, né? É medo de nadar, é medo de uma série de medos, né, que a gente passa para a criança, né? E que, na verdade, não é bom, né? Não é bom. Mas, doutor, me diga uma coisa. E, no caso, hoje, eu sei que o senhor mudou de endereço. Então, já vamos antes, senão a gente acaba conversando e não passando o endereço de quem está assistindo lá, pode estar precisando, né? Então, como é que faz para entrar em contato com a sua clínica? O telefone continua o mesmo, tá? 2408-3276. O endereço a gente mudou recentemente, há mais ou menos 3 meses. Agora a gente está com um local próprio, tá? Não tem mais escada para o paciente subir. Então, pacientes com problema de coluna, joelho, tudo isso não tem mais o problema das escadas, tá? O endereço agora é Rua Armando Arruda Pereira, 190. Próximo ao Clube ACM e próximo também ao Colégio Conselheiro. Então, a gente está pertinho do centro de Guarulhos, o acesso ficou melhor, tá? O acesso tanto para chegar quanto para entrar na clínica, né? Entrar na clínica. E aí é só dar uma ligadinha, né, para o doutor, para poder estar agendando, que eu acho que assim, é uma coisa que realmente vai trazer muitos benefícios. Quando procura, que nem o senhor falou a questão na criança, né? Às vezes as pessoas, infelizmente, ainda não procuram
para a prevenção, mas assim, quais seriam os sintomas que as crianças às vezes podem ter uma boa melhora para a mãe lá que está assistindo? As crianças, elas geralmente apresentam muita hiperatividade, né? A acupuntura, ela diminui a ansiedade, tá? Não que a criança vai ficar paradinha, né? Porque a criança parada, a gente... Também é problema. Também é problema, né? A gente logo acha que está doente. Então, assim, a criança que é hiperativa, a gente trabalha a ansiedade para ela ficar um pouco menos hiperativa. Tem criança que tem sudorese excessiva, então soa demais. A acupuntura também pode ajudar. Obesidade infantil também, a acupuntura ajuda tratando a ansiedade, para as crianças perder alguns quilinhos também. Então, desde recém-nascido, alguns recém-nascidos apresentam muita cólica, problemas respiratórios, já tem asma desde bebezinho. Então, todos esses problemas eles podem ser trabalhados com a acupuntura. Então, em resumo, doutor, deixa eu ver se eu entendi bem. Na verdade, a acupuntura, ela serve para tratar o corpo como um todo. Seria isso? Isso, a acupuntura ela trata o corpo como um todo, inclusive o emocional, que é muito importante. A gente fala que o emocional estando equilibrado, nosso corpo fica mais saudável. Então, a acupuntura ela trabalha o corpo de toda forma, emocional, físico, energético, de uma forma bem completa. Doutora, eu vou pedir licença, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta falando mais sobre a acupuntura. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, hoje nesse quadro falando sobre saúde, e eu trouxe aqui o doutor para poder estar falando a importância que tem, os benefícios que trazem, não é, a acupuntura na nossa vida. Porque, na verdade, doutor, a gente estava conversando nos bastidores, assim, o nosso corpo, quando ele não está no equilíbrio, seria isso? Isso, o nosso corpo ele tem uma energia que percorre nele. Essa energia, se ela estiver em desequilíbrio, o nosso corpo, a imunidade dele fica mais baixa. E quando aparecem os problemas de saúde, o nosso corpo não tem força o suficiente para combater aquele problema com a eficácia que a gente precisa. Então, a acupuntura ela vai trabalhar exatamente assim. A gente equilibra o lado emocional do paciente, melhora o emocional. Esses pontos energéticos vão ser onde as agulhas vão ser inseridas, tá?
as agulhas vão fazer o papel de harmonizar esse fluxo energético. Então, com essa harmonia, a gente vai conseguir aumentar a imunidade e o corpo vai reagir naturalmente para combater aquele problema. Então, o senhor veja, né? Por exemplo, às vezes a gente vê uma mãe lá, fica apavorada porque a criança, de repente, tem uma bronquite ou está com uma asma, né? E aí isso dá uma sensação, né, de fadiga, a pessoa... Então, fica todo mundo em pânico. Mas, assim, faça o tratamento com o médico, toma a medicação e fazendo a acupuntura, quer dizer, vai recuperar de novo esse equilíbrio e o próprio organismo já vai se restabelecer. Seria assim, né, doutor? Isso, o tratamento de acupuntura vai agir complementando, somando o tratamento com o médico, tá? E a gente consegue fazer um trabalho com as crianças da seguinte forma. Na medicina oriental, a gente fala que até os 7 anos a criança ela tem aquela barreira infantil. Então, até os 7 anos, quando a criança é tratada com acupuntura, as chances da criança se livrar daquele problema são praticamente 100%. Olha que beleza. Né? Então é importante que os pais levem as crianças, ainda pequenos, não precisa ter medo que ela vai sofrer. É melhor ela fazer o tratamento agora do que depois que passar dos 8, 9 anos e ficar mais complicado, né? Então, e olha, só de saber que existe, né, a possibilidade de ter a recuperação total, não voltar mais a esse problema, nossa, isso é um grande presente, né, uma grande bênção. E a gente tem que aproveitar, não é? E assim, eu quero agradecer, viu, doutor do Sorvinho, eu fico muito feliz, porque o senhor imagina, o senhor está passando, quantas pessoas que estão lá assistindo, que de repente, né, estão sem saber como, não é? Nós mesmos tivemos agora mesmo, né, o Diego que está com problema de tosse, também está fazendo tratamento durante 1 ano. Poxa, pode recorrer também à acupuntura e isso vai só ter benefícios para a saúde, né? Então é muito importante esse trabalho que o senhor faz e a seriedade com que o senhor dá a ele, né? A gente fica assim, a gente tem confiança e por isso que a gente quer passar para as pessoas. Mas aí, doutor, aquela pessoa que de repente, por exemplo, está com depressão, aquela pessoa que quer diminuir o peso, aquela pessoa que de repente está com enxaqueca, também, né? A acupuntura serve para tudo isso, né, doutor? A acupuntura atua nesses 3 pontos que você falou: enxaqueca, sobrepeso, né? Tudo de uma forma bem natural e bem eficaz, porque a acupuntura ela trabalha desse jeito que você falou, equilibrando as energias, equilibrando o emocional, coisa que a medicina ocidental nem sempre acredita e nem sempre consegue reverter esses quadros. A acupuntura ela trabalha dessa forma bem natural para poder ajudar o paciente a se livrar da sua enxaqueca, às vezes conseguir emagrecer, uma coisa que o paciente sempre ele relata: eu faço exercícios, eu faço uma alimentação adequada, mas não consigo emagrecer. É porque a ansiedade, a depressão está tomando conta e ele não consegue que o emocional esteja equilibrado, e é aí que a acupuntura vai atuar. Então, e principalmente assim, existem pessoas que até eu conheço, doutor, que fazem já tratamento, por exemplo, até para a questão de depressão, ou a questão de ansiedade, e que às vezes tem que ficar aumentando a medicação, às vezes tem que ficar mudando de medicação para poder que o corpo acabe acostumando, não é? E assim, pode, não é, recorrer a essa alternativa que é tão importante e que só vai trazer benefícios, né? E eu fiquei muito feliz, porque o senhor falou no bloco anterior, eu vou repetir de novo, porque eu não sabia disso, essa questão de, por exemplo, das crianças, que algumas têm são imperativas, né? E também fazem tratamento, vão no psicólogo, vão no médico, e fazem, mas podem também estar ajudando bastante, pode estar contribuindo bastante para o bem-estar dessa criança, a acupuntura. Então, assim, é algo que a gente tem que realmente reforçar, porque muitas pessoas acabam achando que só na fase adulta ou na fase da terceira idade que seria o ideal fazer acupuntura. Não. Desde pequenininho, já pode fazer, desde o recém-nascido você já pode começar a tratar. E existem pessoas que gostam e são adeptos, né, aos alternativos, né? Então, e a gente vê, quando a gente fala sobre acupuntura, é algo assim que é muito antigo, né, doutor? Quer dizer, não estaria até hoje se não fosse realmente, não é, algo benéfico para o ser humano. É verdade, a acupuntura existe faz mais de 5.000 anos, né? Então, hoje em dia ela já é comprovado pela ciência, inclusive os próprios médicos indicam, eles estão se especializando também, porque eles viram que é uma coisa boa, né? Se não fosse bom, não perduraria por tanto tempo, né? No Brasil ela ainda é recente, né? Chegou com os imigrantes japoneses em 1908, inclusive essa semana que passou, dia 18, foi aniversário da imigração japonesa, 107 anos da imigração japonesa no Brasil. Então, começou com os imigrantes japoneses, porém, no começo era muito restrito para a comunidade japonesa, né? Hoje em dia,
a partir dos anos 70, 80, 90, começou os próprios brasileiros quererem também procurar acupuntura. Agora, nessa última década, veio uma procura muito grande. As pessoas estão percebendo que os medicamentos alopáticos não fazem tão bem a uso prolongado, né? Trazem vários efeitos colaterais, e a acupuntura não tem esse problema. A pessoa pode fazer da infância até a terceira idade, que não vai fazer efeito colateral, vai sempre estar melhorando a saúde do paciente, e ele vai ter uma vida muito mais saudável. E sabe uma coisa, doutor, que eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas que assim, eu estou percebendo agora que eu estou conversando com o senhor, é que assim, através da acupuntura, e através do que o senhor está passando, a gente começa a acreditar mais na gente mesmo, né, no poder que a gente tem de se restabelecer, de se curar. Porque muitas vezes a gente está envolvido no problema e a gente acha que vai ficar eternamente no problema, né? E às vezes perde até a confiança. A minha filha é dentista, então minha filha sempre fala assim, a pessoa tem que confiar, né, na medicação, a pessoa tem que confiar no profissional, porque isso já é 90% do caso resolvido. E a acupuntura, ela mostra isso, né? Assim, de uma forma que ele está mostrando com bastante clareza, que o corpo recupera, que o corpo volta de novo a ter o equilíbrio. Então, seria um desajuste, né, que está ocorrendo, mas que através da acupuntura a gente volta de novo a ter esse equilíbrio e volta de novo a resgatar essa saúde que ela já é nossa, né? Isso é muito bacana, porque dá confiança, dá até, eu diria assim, a certeza, né, de que realmente é um período só e que esse mal-estar vai embora e vai passar. É verdade, a acupuntura, né? Ela vem para ajudar, né? É lógico, se a pessoa ela não procurar nenhum tratamento, o problema começa a se agravar. Então, assim, mas hoje em dia a medicina alternativa está aí para somar, para contribuir com tudo isso de uma forma eficaz e natural. E a gente fica muito contente, né? Que, inclusive, o senhor falou da data agora da imigração do japonês, que não é só comida maravilhosa, né? Mas essa postura de vida, esse olhar para a vida de uma forma diferenciada, né? E eu diria que com esse equilíbrio, eu diria com essa beleza que vocês têm, né? Que vocês trazem, né? Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande. Meu genro, né, é filho de japonês, netos de japoneses. Meus netinhos também serão mestiços. E eu fico muito feliz por isso, porque a gente sabe que a colônia trouxe exatamente coisas muito boas. Além desse trabalho, dessa garra, dessa determinação, dessa questão que eu acho assim que o japonês ele tem muito bom, que é a questão assim de buscar sempre o aprimoramento, né? Não mede esforços, né? Realmente coloca uma disciplina em cima de tudo aquilo que faz. E a gente fica muito feliz por isso e trouxe para nós, não é eu diria, essa medicina alternativa que é tão importante e que pode trazer tantos benefícios para tantas pessoas. Doutor, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de estar falando para que a gente possa, porque não acabo eu me empolgando e atrapalhando a sua entrevista? Não, só gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui de novo com você, tá? Parabéns, sucesso para essa nova fase da sua vida, né? Um recomeço, né? E amigos, somos amigos, quando você precisar, pode contar comigo para tratamento, para uma conversa, o que você precisar. A gente agradece e eu quero deixar em público também agradecer muito o carinho que o senhor teve com a minha mãe, a atenção que o senhor teve, assim, era uma pessoa que ela gostava muito do senhor, ela se sentiu muito acolhida lá, e além do tratamento que o senhor fez para ela, eu diria que a forma como o senhor recebeu ela, né? Isso faz toda uma diferença, né? Então, o senhor é uma pessoa que está dentro das minhas orações, o senhor é a sua família. A gente fica muito feliz de ver que cada vez mais essa família está crescendo, né? Está conquistando seus objetivos. E dizer que o programa Mulher de Verdade está de portas abertas, doutor, porque o senhor sabe que aqui é um programa do bem. Tudo que for para a gente poder estar levando de bem para as pessoas, para mim é um grande presente. E o senhor é um grande presente na nossa vida, por tudo aquilo que o senhor faz. Eu agradeço pelo convite, pelas palavras. Tá? E sinta-se à vontade com o programa, viu? Obrigado. Todas as vezes, se o senhor puder, eu até gostaria que o senhor viesse, nem se fosse uma vez por mês, num quadro, porque agora eu estou fazendo quadros, né? E que o senhor pudesse estar sempre levando uma pauta para que a gente pudesse estar falando com as pessoas e pudesse estar orientando elas, para que elas buscassem o tratamento, né? Eu recomendo o senhor porque eu sei, eu já tive, né, a possibilidade de conhecer o seu trabalho e eu sei da seriedade com que o senhor leva, eu sei o estudo que o senhor teve para estar falando sobre isso e eu acho que é isso que faz a diferença, né? É verdade. O estudo é importante, né? Apesar da minha formação lá no Japão, eu continuo estudando, sempre fazendo curso de aprimoramento para nunca parar, porque a gente estudando, a gente
consegue muito mais conhecimento para poder ajudar o paciente no futuro, né? E realmente, né, eu diria assim, fazer valer, né? Porque às vezes as pessoas, elas ficam nisso, elas têm receio, elas acham que às vezes o procedimento não vai trazer para ela o benefício porque não tem aquela confiança, né? E não tem também o conhecimento. Eu acho que falta muito isso, as pessoas terem mais conhecimento sobre o assunto. E aí, através do senhor, quando o senhor vem aqui, o senhor pode passar essas informações, né? E mais pessoas podem agregar esse tipo de tratamento e terem uma vida melhor, terem uma vida com qualidade, com mais equilíbrio. Não é isso, doutor? É verdade. Passa de novo para nós o endereço, por favor. Rua Armando Arruda Pereira, 190, tá? Telefone 2408-3276. E se você que está aí me assistindo tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, pode escrever no a.mulherdeverdade@hotmail, que eu passo para o doutor, ele vai também estar me ajudando. E eu espero poder contar com o senhor mais vezes aqui. Também a gente tem uma página no Facebook, Pode falar, doutor. Que é Terapias Orientais Kida. E a gente também tem um site, terapiasorientaiskida.com.br. Quem quiser acessar, também pode, fique não à é? vontade. Que é importante. Hoje em dia a gente tem esses canais que eles facilitam muito, né? A gente ter todos os recursos para poder ter acesso. Doutor, muito obrigada. Saúde, felicidade, tudo de bom para o senhor e para a família. Que a família está aqui hoje me assistindo. Verdade, obrigado também. A gente está encerrando o programa Mulher de Verdade, mas muito feliz mesmo, porque a gente levou o melhor para você, que é tão especial. Meus agradecimentos a todos que estiveram aqui, ao Senhor e a você. Nos encontramos no próximo programa. Não se esqueça, eu estou te aguardando. Ó Pai de misericórdia, amastes tanto o mundo que nos enviastes vosso Filho Jesus, e é por ele que nos vem toda a bênção e toda a paz. Receba, meu irmão, minha irmã, a bênção que vem de Deus. O Senhor Jesus esteja sobre ti para te proteger, atrás de ti para te guardar, à tua frente para te conduzir, sobre ti para te iluminar. Encha de luz teu coração e te dê a paz. Amém.